Olá, este é o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre um patrimônio arqueológico existente em nossa cidade, que foi objeto de estudo, de pesquisa de alguns pesquisadores, que se transformou inclusive num livro que eu vou mostrar para vocês. É um livro com o título Ruína de Pedra de Cubatão. É um livro escrito pelo Gino Caldato e a Mariana Medeiros. É um livro que resgata a história de umas ruínas existentes na área da empresa, da fábrica Iara, antiga Ultrafértil, antiga Fosfértil, e que desperta o interesse e a curiosidade de muita gente, uma vez que se trata de ruínas que a maioria das pessoas da cidade não conhecem. Até porque são ruínas que estão dentro de uma área industrial e que a empresa não permite o acesso, não permite visitações. As visitas foram feitas e são feitas com bastante antecedência e a empresa analisa o interesse das pessoas para autorizar o ingresso. Em todo caso, essas ruínas já são estudadas há muito tempo. E, na verdade, o próprio livro não chega a uma conclusão do que realmente se trata essas ruínas. Existem hipóteses que são levadas em consideração por conta da própria história. E nós estamos falando de uma história que remonta à colonização do Brasil. Essas ruínas provavelmente são do século XVII, portanto aí dos anos 1600. Ela está localizada numa região em que no passado era utilizado como trilhas indígenas, passagem dos índios e também depois pelos próprios portugueses, que utilizavam das trilhas que existiam na serra para se chegar a São Paulo e para se chegar ao interior. Esta trilha específica, a trilha dos Tupiniquins, está justamente na região onde foi construída esse prédio, hoje em ruínas, e que nos dá algumas referências do que poderia ter sido. A hipótese mais aceita é que os jesuítas teriam construído esse prédio para servir de capela. A presença dos jesuítas no Brasil é bastante conhecida. Os jesuítas vieram com os portugueses, junto com os portugueses, no processo de colonização do Brasil, garantir a evangelização dos índios, garantir a imposição da religião católica aos índios que aqui já moravam. E que aqui em Cubatão, inclusive, foram proprietários, donos de uma grande extensão de terra que se transformou logo após esse período, século XVIII, XIX, um pouco antes, século XVII, XVIII, numa das grandes fazendas jesuíticas do país. A presença dos jesuítas na nossa região foi realmente muito forte. E a existência de uma capela dos jesuítas nesta região é bastante provável. Como é provável também que este mesmo prédio, esta mesma edificação, possa ter sido usado depois como pouso de tropeiros, uma vez que a planta desta construção se assemelha muito a um pouso de tropeiros também. O fato é que capela ou pouso de tropeiros, as duas possibilidades são possíveis em momentos diferentes. Essas ruínas, elas existem, portanto, há um tempo bastante considerável. E daí não ter sobrado mais além das pedras que lá se encontram. Estas pedras, elas possuem características muito semelhantes a outras construções que existem na nossa região. São paredes
construídas com pedra e uma massa de um cimento comum na época da colonização do Brasil, onde utilizavam o sambaqui e óleo de baleia. Essa massa misturada dava uma liga tão forte como o cimento que nós utilizamos hoje. Bem, sambaqui nós já falamos em outros programas, mas para aqueles que não se lembram, sambaqui são os vestígios do homem primitivo que habitava o litoral brasileiro e que se alimentavam basicamente de conchas, frutos do mar, e que jogavam este resto de comida, estas conchas, num determinado local e com o tempo se transformavam em verdadeiras montanhas. O sambaqui da Cosipa, por exemplo, que foi bastante estudado na década de 60 pelo Instituto de Arqueologia da USP, chega a ter 20 metros de altura. E neste monte de cascas, daí o nome casqueiro, encontram-se vestígios deste homem primitivo, ossadas, porque eles enterravam as pessoas, enterravam seus mortos neste monte de cascas, como também faziam fogueiras, enfim, moravam nestes montes e que, através do estudo dos sambaquis, é possível compreender o modo de vida desses homens, desta comunidade. O fato é que, no período colonial, utilizavam-se essas conchas trituradas para a construção civil da época. Se nós verificarmos de perto estas construções, como as ruínas, nós vamos observar pequenos fragmentos de ostras, pequenos fragmentos de frutos do mar. No próximo bloco falaremos um pouco mais então destas construções, especificamente das ruínas de pedra de Cubatão. Até já. Caro ou barato? Saudável sempre custa mais? O suco que você faz em casa custa menos do que os que se dizem ser da fruta, vendidos prontos em mercado, cheios de açúcar, corantes e conservantes. De acordo com dados do IBGE, refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados são 54% mais baratas do que aquelas baseadas em produtos ultraprocessados. Preste atenção! No mercado, o que encarece a sua compra? Os legumes ou as caixinhas? Barato e saudável é comer livre. Por uma alimentação adequada e saudável para todos. Uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Olá, estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje falando sobre as ruínas de pedra de Cubatão, que é o tema do livro que eu trouxe para mostrar a vocês. É um livro escrito aí pelo Gino Caldato e a Marjorie Medeiros, pesquisadores que pesquisaram sobre essas ruínas. Falamos agora há pouco sobre o método construtivo dessas ruínas e de diversas outras que existem na nossa região. Como, por exemplo, algumas igrejas do período colonial, Igreja do Valongo, onde está o Museu de Arte Sacra de Santos, que é o antigo mosteiro de São Bento. Em São Vicente existem algumas construções antigas como essa. No município de Itanhaém, a Igreja Matriz de Itanhaém, cuja lateral está bastante visível, as pedras e pedaços de conchas que demonstra que foi utilizado então o sambaqui como argamassa para a construção desses prédios. Cubatão então registra estas ruínas como um dos seus principais patrimônios arqueológicos. Isso demonstra também que a cidade, que ainda não existia na época, está realmente inserida em todo esse contexto histórico
Quando nós falamos, por exemplo, dentro da história de Cubatão, sobre a divisão de terras, em que Martim Afonso de Souza distribuiu as sesmarias para o fidalgo português Rui Pinto, que o acompanhou na viagem de Portugal até São Vicente, e que iniciou a partir daí o processo de povoamento de Cubatão, a vinda depois dos jesuítas que construíram a fazenda e que provavelmente tenha construído também essas ruínas, nos localiza então dentro da história do Brasil. A leitura desse livro é importante para nós conhecermos um pouco deste passado histórico em que Cubatão está inserida. As imagens que estão sendo mostradas não são atuais, elas são do início aí dos anos 2000, 2005, provavelmente, em que este grupo de pesquisadores estava então iniciando essas pesquisas para descobrir o real significado dessas ruínas. O livro não conclui exatamente os seus usos, se foi capela jesuítica ou pouso de tropeiros, ou ambas as duas coisas em momentos diferentes da história. O fato é que o livro traz um estudo bastante interessante, feita por um arqueólogo, o arqueólogo Manuel Gonzalez, que foi contratado na época para fazer a prospecção da região. E o arqueólogo acabou encontrando vestígios realmente da presença humana na capela, ou melhor, nas ruínas. Traços de um fogão antigo, objetos que demonstram que naquele local houve sim, durante muito tempo, atividade humana. A capela ou o pouso de tropeiros, ou as duas coisas em momentos diferentes, como nós dissemos, nos situa assim como um local onde os jesuítas, os portugueses, enfim, passaram e deixaram seus vestígios. Muito próximo dessa capela, já dentro da área da atual Uzi Minas, existe um forno onde era retirado o sambaqui para ser triturado e queimado e utilizado depois na construção. São então elementos que nos ajudam a compreender e a contar a história da colonização do Brasil a partir de nossa região, a partir do município de Santos, de São Vicente, de Itanhaém e também a partir do município de Cubatão. Estamos inseridos na história do país. Então eu convido a todos a conhecer esse trabalho. Esse livro está disponível, como nós dissemos, na Biblioteca Municipal, pode ser lido, pode ser emprestado e é um importante documento para que todos nós o conheçamos. No próximo programa voltaremos mais com um pouco da história da cidade, um pouco mais sobre o nosso patrimônio. Até lá!